Nesta noite, deve estar aí no quadrinho, nosso tema, diz aí, a consumação depois da tribulação. Escritura bíblica, Daniel 9, 27. Olha que coisa! E você diz, meu Deus, irmão Billy, onde é que sai essas coisas, não é? Vamos dar uma olhada, viu? Vamos dar uma olhada no que está escrito ali. O profeta falou e os profetas também falaram na Bíblia. Então, vamos com atenção aqui e eu tenho certeza que nós seremos todos abençoados, não é? Vamos lá então. A escritura diz assim, ó, essa escritura que é a nossa escritura principal que estava ali, junto com o nosso tema, diz aqui: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, vou parar aqui, vamos voltar nessa escritura daqui a pouco. Vamos fazer uma base para o nosso ensino nesta noite. Nós vamos chegar do meio para o final, nós vamos voltar nessa escritura, ela é maravilhosa, é uma profecia famosíssima que existe nos canones das Sagradas Escrituras, e nós vamos ver o que o profeta disse a respeito disso. É um quadro muito maravilhoso. E vai ficando tão claro, mas tão claro, irmão. E aí nós não temos mais dúvidas, porque realmente fecha de Gênesis a Apocalipse. Este quadro que está mostrando para nós, fala aqui no final do verso, e eu quero, para começarmos, enfatizar a última parte do verso primeiro, do versículo, onde diz, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está falando das pragas. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Está falando das pragas, não é? Então, há uma grande controvérsia. Quem é que vai jogar essas pragas? Como elas serão jogadas e quando elas serão jogadas? É mais ou menos isso que nós queremos enfatizar nesta noite. Eu vou pegar por um ângulo aqui, e agora vamos dar uma paradinha, e depois, pode ficar tranquilo, vou voltar nesse verso e nós vamos ver o que tem dentro desse verso com a ajuda de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês agora em Apocalipse 6, verso 16 e 17. Esta revelação que aparece aqui no capítulo 6, falando do período da purgação da terra, do período em que Deus estará trazendo o julgamento sobre a terra, despejando as pragas e etc. Diz assim, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Muito enigmático. Como que um cordeiro se ira, não é? Então é muito enigmático aparecer isso escrito no livro do Apocalipse, porque diz, não fala a ira de Deus, não fala a ira do Senhor Jeová, nada disso, diz a ira do Cordeiro. Nós sabemos que o Cordeiro é o próprio Deus, nós temos essa revelação, mas aqui essa terminologia ela chama atenção, porque diz a ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O grande dia da ira do Cordeiro. E quem pode aguentar isto? Quem poderá subsistir, suportar o dia da sua ira, ou quem poderá suportar a sua ira? E domingo passado nós tivemos um tempo maravilhoso na igreja, nós falamos sobre a fúria de Deus nos santos. E então é mais ou menos nesse ângulo que nós vamos pegar aqui antes de entrarmos na parte final ali, que vai fechar com o assunto que nós iniciamos. Bom, a ira do Cordeiro, diz a ira do Cordeiro, aparece novamente em Apocalipse 5, que é um capítulo anterior, dizendo assim, ó, que ele viu um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Então aqui já está revelando para nós que cordeiro é esse. É um cordeiro de 7 olhos, de 7 pontas. E ainda diz, revela, os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E na mensagem, a brecha, o profeta de Deus pega este verso, capítulo 5 de Apocalipse, versos 6 a 8, ele pega onde fala do cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres e ele conecta
com mais duas escrituras, mostrando para nós assim que está falando da mesma coisa. E as escrituras que ele usa, isso aqui é muito importante, porque diz que é a ira do Cordeiro. Mas o que quer dizer isto? Nós sabemos que o Cordeiro é Jesus, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Em que forma ele se manifesta? É só na sua pessoa que ele se manifesta? Então, na brecha, que eu considero uma mensagem notória, uma mensagem memorável, entre todas são, mas ela é muito especial para mim. Lá no parágrafo 235, ele cita, depois de ter citado Apocalipse 5, falando deste cordeiro com 7 pontas, ele cita mais duas escrituras conectando com esta visão de João. E é o profeta Zacarias que viu a mesma coisa, teve a visão da mesma coisa. Diz assim, Zacarias, ele diz 3, do 8 ao 9. Eu pulei um pouquinho aqui para economizarmos tempo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, Cristo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Opa, a pedra. Sobre esta pedra única, uma pedra. Quem é a pedra? Cristo. Mas o que tem dentro de Cristo? Estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura. Estará escrito nesta pedra. Assim, tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Olha que coisa, irmão. Uma pedra, claro que é a mesma pedra que Daniel viu cortada sem mãos. Claro que é. E a pedra que Daniel viu cortada sem mãos foi a pedra que deu fim aos governos mundiais. Mas essa pedra veio com 7 olhos. É uma pedra de 7 olhos. É uma revelação de Cristo através dos seus 7 mensageiros. E foram eles que tirarão a iniquidade da terra em um dia. Olha o que está escrito aí, meus amados. E aí ele usa outro versículo para provar o seu ponto. Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Está vendo? Eles discorrem por toda a terra. E é eles quem vão tirar a iniquidade da terra em um dia. É esta pedra única que tem 7 olhos. E o profeta diz que os 7 olhos são 7 mensageiros. Quem é que vai purgar a terra então? Esse é o 6º selo. Ainda está falando do 6º selo, tirar a iniquidade da terra? Leia o 7º selo, você vai ver o profeta falando isto. Que a terra será purgada, a iniquidade da terra será tirada. Mas como é que isso será feito? Através de Cristo com seus 7 olhos, que são os 7 mensageiros. A Bíblia que está dizendo. E aí no 237 ele explica mais. Os 7 olhos. Olhos significa visão, visão significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres, e em cada chifre tinha um olho. 7 olhos. O que é isto? Cristo e sua noiva. Ah, mas não era só Cristo que ia descer aqui para limpar a terra, depois de Moisés e Elias? Não, o profeta ele revelou para nós que não é, a revelação do profeta não é essa. A revelação do profeta é que é Cristo e sua noiva. Ele não vem sozinho para tirar a iniquidade da terra em um dia. Lembra que interessante que diz lá em Isaías 66 que Israel também nascerá em um dia. Olha que interessante. Tirar a iniquidade da terra em um dia e também Israel nascerá em um dia. Muito interessante esses versos. Está lá em Isaías 66, apenas um comentário. 7 as da igreja. De lá saíram 7 profetas que vieram adiante, 7 videntes, olhos. Então o último tem de ser um vidente. Que interessante, não é? Sabia que Jesus falou dessa pedra? Jesus falou dessa pedra. Olha, João viu esta pedra, Daniel viu esta pedra, Jesus viu essa pedra. E quando Jesus fala desta pedra, em Mateus capítulo 21, verso 42, diz assim: Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará
reduzido a pó. Então esta pedra é uma nação. Esta pedra é uma nação. Jesus está dizendo, olha, e é um reino. Falou, ó, tá vendo o reino? Vai ser tirado de vocês, judeus, e vai para uma outra nação, os gentios. Mas não todos os gentios, são os gentios das 7 eras da igreja, eleitos, escolhidos, fiéis à palavra de Deus desde antes da fundação do mundo. Então Jesus disse, olha, a quem cair essa pedra, ou aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ora, Jesus está se referindo ao que Daniel havia dito, sobre a pedra que viria. E esta pedra não vem aqui na segunda vinda no rapto, não. Esta pedra virá lá na frente para destruir os reinos literais. É Deus, através dele e sua esposa, que tirarão a iniquidade da terra em um dia. É a Bíblia que está dizendo. É o profeta que está dizendo. Muito fácil, muito claro de entender. Então, vamos ler mais um verso bíblico falando desta mesma cena, a pedra de 7 olhos. Veja que sempre um profeta dá mais detalhes da mesma coisa. Um diz que era uma pedra, mas outro diz, não, tem 7 olhos na pedra. Aí outro diz assim, não, esta pedra é uma nação. Aí outro diz assim, não, esta pedra é o cordeiro. Está falando, são vários símbolos usados para falar da mesma coisa, para descrever a mesma coisa, para revelar para nós o que a realidade significa. São símbolos, pedra, cordeiro de 7 chifres, não existe cordeiro de 7 chifres, é um símbolo. Mas está declarando algo real, algo que existe. E nós já sabemos quem é a noiva, é Cristo na noiva. Então em Daniel, ele viu a visão, ele revelou o sonho de Nabucodonosor, que ele tinha sonhado, e diz assim, ele conta o sonho para Nabucodonosor. Estavas vendo isso, a imagem, né? Quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. A pedra que feriu a estátua. Quem é que vai destruir os reinos? A pedra. Mas o que tem esta pedra? Tem 7 olhos. E o que está escrito nesta pedra? Tirarei a iniquidade do mundo, da terra, em um dia. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E aí quando ele revela no verso 44, diz assim, olha, Nabucodonosor, vou revelar para você, Deus vai te revelar através de mim. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Ah, então a pedra é o reino, é a nação, é a noiva. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Irmão, eu amo comparar essas escrituras da maneira que o profeta trouxe para nós. Isso aqui produz algo tão especial, uma atmosfera tão deliciosa, mas tão perfeita na minha vida. Eu convido vocês a fazerem o mesmo, é perfeito. Zacarias viu a mesma visão, João viu a mesma visão, Jesus viu a mesma visão, Daniel viu a mesma visão, todos os profetas tiveram a mesma visão e viram e descreveram e não há contradição. Nenhum contradiz o outro, todos concordam e é maravilhoso. Então, nós vamos ver isto, João falando da mesma coisa, sobre tirar a iniquidade da terra, limpar a terra, purgar a terra, no capítulo 15 de Apocalipse, verso 1, onde diz assim, ó, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Porque Deus limpará a terra através da sua ira. Na ira de Deus, ele trará os juízos para limpar a terra, como nos dias de Noé. Na sua ira, ele limpou a terra, trazendo uma enchente, um dilúvio. E desta feita, ele trará pragas, ele trará fogo, ele trará pestilências, ele trará granizo, ele trará terremotos, ele trará vulcões, ele trará toda a revolução da natureza para a terra se chacoalhar e arrancar seus carrapatos de cima de si. Estão entendendo? Mas como é que ele vai revelar a sua ira? Através dos 7 anjos, dos 7 olhos. Pois é através desta pedra de 7 olhos que ele tirará a iniquidade da terra em um dia. Assim diz a Bíblia, meus amados. Não precisamos temer em crer o que a Bíblia diz. Está escrito. Jesus disse.
O próprio Senhor disse, Zacarias disse, quem é qualquer outro para dizer que não? Que a palavra de todos os homens seja mentira, mas a palavra de Deus seja verdade. Não é?